Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o professor Júlio César de Tavares. Ele que é pós-doutor em Antropologia pelo Centro de Pesquisa em Música Negra de Chicago, doutor em Antropologia pela Universidade do Texas e professor de Comunicação e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense. O professor Júlio visitou o Acre para falar para os professores da rede estadual de ensino sobre o estabelecimento de uma cultura de paz. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e no Acre pela primeira vez. Bacana. E falando para as 22 cidades do Acre. Oh, que fantástico. As 22 cidades. Fantástico. Muito bom. Professor, o que vem a ser essa cultura de paz, o estabelecimento de uma cultura de paz? Bom, me parece que é, sobretudo, uma iniciativa, antes de mais nada, arrojada e no meio de uma guerra surda e intensa que se estabelece já há algumas décadas nas grandes cidades brasileiras, se tentar uma cultura de pacificação, né? Fazer o caminho da contramão. Vivemos num momento onde todos celebram, falam, comentam a violência, mas o que se faz para a paz? O que se faz no sentido de celebrar o lado mais nobre que nós, humanos, ainda temos, especialmente aqueles que vivem na pressão das grandes cidades. Então, uma cultura de paz e, sobretudo, uma cultura do reconhecimento, antes de mais nada, da existência de um conflito e que, para superarmos esse conflito, precisamos, sobretudo, respeitar o outro, reconhecer o outro, assumir o outro, que eu digo, aquele que é o nosso interlocutor, aquele com quem dividimos o dia a dia, a rotina das tarefas diárias, até mesmo o espaço físico da família, da casa. Então, repartir com esse outro aquilo que nós entendemos como dignidade para nós mesmos. Então, começa por aí a paz, começa na busca da tranquilidade, na busca, sobretudo, de um mínimo de harmonia naquele espaço menor da existência que é o do dia a dia. Professor, um dos meios, talvez o principal meio de se obter esse reconhecimento, esse respeito, é através da educação. E na sua palestra, que foi ministrada aqui em Rio Branco, você falava sobre um exemplo que existe na saúde, levando para a saúde da educação no Brasil. E eu queria que você trouxesse esse exemplo para a gente. Pois é, esse exemplo me pareceu realmente muito importante ao ler o autor, o responsável, o criador dessa ideia, o Dr. Luiz Mir, que é um médico da área de ortopedia, da área inclusive de emergência de hospitais de SUS em São Paulo. Ele analisa, durante a experiência dele de vários anos como médico da área de emergência, que a grande população que chega para ser socorrida nessa emergência são jovens, na faixa de 14 a 25 anos de idade, e todos em estado gravíssimo, por isso estão ali na emergência, e 82% desses jovens são atingidos por projéteis de material perfurante ou projéteis de materiais de fogo, de armas de fogo, portanto são feridos de bala, que precisam de transporte imediato e de transfusão sanguínea. Então ele usa esses dois conceitos, o transporte e a transfusão, como duas medidas que deveriam ser urgentemente trabalhadas na área de saúde para poder salvar a vida desses jovens. E é exatamente o que não ocorre na medicina. O transporte é precário de qualquer ferido a bala para o hospital e a transfusão é um caos, porque não existe uma reserva de sangue, um banco de sangue permanente para que se garanta essa transfusão com sucesso na hora em que o ferido é encontrado, não é nem no hospital. A transfusão tem que ser feita na hora, o transporte do ferido já tem que se dar com a transfusão. É um trabalho simultâneo, transporte com transfusão. Como ele chega a essa ideia? Ele chega a essa ideia a partir da experiência de guerra, porque na guerra a primeira coisa que se garante para a eficácia no salvamento das vidas é o transporte com a transfusão. Você vai pegar um ferido a bala lá no Iraque, no meio de uma daquelas cidades, Fallujah, de ataque, o americano que tem lá os seus soldados feridos, ele já vai com uma ambulância que tem não só a velocidade e a resistência, a blindagem para atravessar áreas de guerra, como já carrega uma massa considerável de sangue para assegurar a transfusão nesse transporte.
Ora, essa metáfora é muito importante para nós em educação, né? Como nós poderemos transportar os nossos alunos e os nossos professores para um ambiente, vamos dizer assim, imaginariamente saudável, para que ali se possa realizar a transfusão de ideias saudáveis. Nós estamos vivendo uma crise e um caos muito grande na educação a nível nacional. Claro que, particularmente, sem dúvida nenhuma, o Acre é uma exceção em relação ao conjunto da nação, né, bem como até mesmo Brasília, mas, de uma maneira geral, a situação no país é caótica, tão caótica quanto a medicina, quanto a saúde. E o grande problema também na educação é esse, como nós transportamos as ideias e a capacidade de criar as condições de conhecimento para os nossos alunos e como nós promovemos a transfusão das novas ideias, da ideia de liberdade, da ideia da transformação, da ideia do reconhecimento, a ideia do respeito, a ideia da emancipação para esses alunos. Quer dizer, transportar os professores para o lugar da importância dessas ideias e fazer a troca das ideias velhas, carcomidas, caóticas, autoritárias, que prevalecem na maioria das cabeças do imaginário nacional. E transmitir essa renovação é o grande desafio. Quer dizer, transportar os professores para o espaço da necessidade da transformação e a transfusão das ideias velhas pelas ideias novas. Esse é o grande desafio. Pois é, professor, a sociedade ela vai evoluindo de uma maneira muito rápida e a educação também mudou nesse tempo. Sob a ótica desse novo desafio da educação, o que foi que a educação mudou e o que ela precisa mudar hoje para enfrentar esse novo desafio do transporte e da transfusão? Não, é uma pergunta desafiante. O que ela mudou? Mudou em vários aspectos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, por exemplo, a presença dos meios tecnológicos hoje é muito maior, né, do que há 20 anos atrás, por exemplo, do que há 10 anos atrás. Então, você tem uma mudança hoje na educação promovida até em grande parte por uma presença muito forte de equipamentos de comunicação. Entretanto, a grande maioria dos professores ainda não entendeu a relação da educação com os meios de comunicação. Muitos ainda acreditam que os meios podem substituir o professor. Quer dizer, os meios não vão cumprir o lugar do fim da educação, que é transformar o indivíduo, prepará-lo para a cidadania, para a vida coletiva. E mais ainda, não também irão substituir o professor no que diz respeito ao seu papel de interventor. Ele intervém nessa vida não no sentido de inculcar conhecimento, mas ele intervém no sentido de parongar, fazer aqui um neologismo com um conceito extremamente... Porongar, iluminar, apresentar caminhos novos para os alunos. Então a ideia muito mais do meio de comunicação, dos meios tecnológicos de comunicação, é o de subsidiar, de complementar, de suplementar o trabalho do professor e não substitui. E eu vejo, em muitos momentos, professores adotando a possibilidade de serem substituídos pelo meio. Bota uma fita para rodar, deixa os alunos assistirem aquele material que é exibido, ele retorna à sala e está terminada a aula, declara ele. Professor, então a gente pode dizer que a importância do professor hoje ela é muito maior justamente pela quantidade de informações que pode chegar pelos mais diversos canais? É preciosa essa sua declaração, absolutamente correto, não há dúvida. Mais o desafio para o professor aumenta, quanto mais elementos nós temos para auxiliar o processo de educação. Então hoje, de fato, o professor exige-se dele muito mais, porque ele tem que ter não só a atenção para aspectos subjetivos, que são anteriores ao processo de conhecimento, ensinar o respeito e o reconhecimento hoje me parece que é o básico da alfabetização da cidadania. Sem isso não há como uma criança estar preparada para a vida democrática de fato, onde ele possa trabalhar a sua própria autoestima e reconhecer a necessidade da autoestima do outro. Então isso é básico na alfabetização do sujeito. Em segundo lugar, ele tem que estar muito atento para esses detalhes diminutos da presença da comunicação, dessa massa incrível
de informações que soterram as pessoas, elas ficam completamente náufragas no meio desse oceano absolutamente sem limite da informação. O que não quer dizer conhecimento. E aí entra o terceiro aspecto. Informação não é conhecimento. A informação ela pode simplesmente mostrar para você a ilustração da vida, a coloração desses aspectos da vida. Mas o sentido propriamente só vai ser ganho se o professor conseguir tecer nessas informações um determinado significado. A informação em si só, ela não apresenta significado. E o papel do professor é esse, é de promover significados, de promover sentidos, promover, de certa maneira, um tipo de construção, vamos chamar assim, semântica, uma construção mais organizada da vida promovida por essas informações. Caso contrário, é o que nós temos. Nós temos cada vez mais um caos informativo que gera um trauma muito grande, porque gera um desespero. Você tem uma informação... Uma frustração, né? Você não consegue aprender tudo. Você não dá conta, aquele fluxo gigantesco de informações, mas você não consegue costurar e promover sentidos, costurar e promover significado para a sua própria vida. Você acha que você é mais uma peça de informação naquilo tudo, quando você é a agulha que pode costurar aquele material. Professor, o senhor falou sobre um déficit que existe no Brasil de dois conceitos básicos, de respeito e de conhecimento. E esse déficit ele implica diretamente na questão da dignidade humana e mesmo da cidadania. Eu queria que você explicasse para a gente melhor o que vem a ser esse déficit. Exato. As metáforas são extremamente importantes para a gente promover analogias, correlações com outras áreas, porque no fundo o conhecimento é um só, o conhecimento ele está unificado, ele é unificado, nós é que não conseguimos capturá-lo unificadamente. Então quando eu uso a metáfora do transporte da transfusão da medicina para nós na educação, é uma forma de mostrar uma conversa possível entre duas áreas críticas, saúde e educação, naquilo que se tenta resolver numa área, de repente pode colaborar na resolução de outra. Na área de economia, por exemplo, a palavra déficit, superávit, são palavras extremamente jogadas para o público na televisão, dentro dessa linguagem economicista que predomina nesse país há uns 30, 40 anos. Então eu pego a palavra déficit, por exemplo, que é uma palavra que demonstra deficiência, ausência, falta, etc., de dinheiro, de recursos, para, de certa maneira, justificar a situação em que nós nos encontramos, e faço uma crítica. Eu acredito que esse déficit que se fala tanto do Brasil, para explicar a situação em que o país se encontra, um déficit econômico, déficit disso, sempre no plano da economia, ele deveria ser pensado no plano subjetivo, no plano da consciência das pessoas. Então, um dos maiores problemas que nós temos não é só o déficit econômico, que se compensa com essa extorsão chamada de superávit primário, mas é, sobretudo, um déficit subjetivo, um déficit, por exemplo, de autoestima, um déficit de respeito. E essa déficit de autoestima, o déficit de reconhecimento de quem somos, está ligado ao déficit de respeito, uma falta de respeito, uma falta de reconhecimento. E isto é aprendido, ninguém nasce sabendo isso. Aliás, nós somos um corpo, nós somos um ser que tem uma distinção muito grande dos demais seres, que é o de se constituir como ser na sociedade mediante um aprendizado. Tudo que nós definimos como sendo aquilo que caracteriza o humano é aprendido. Ora, se é aprendido, temos que ser cuidadoso, outra palavra da área de saúde, temos que ser cuidadoso nesse aprendizado, porque a saúde cidadã, a saúde do sujeito vai depender profundamente do modo como ele vai trabalhar o respeito com ele mesmo e o respeito com o outro. O respeito e o reconhecimento dele como pessoa e o reconhecimento com o outro. Esse déficit, porque percebemos que, especialmente nas grandes cidades, cada vez mais diminui o respeito do cidadão com o outro e o respeito com ele mesmo, o que nós chamamos de baixa estima do brasileiro. Diante de qualquer crise, nós tendemos a nos achar cada vez mais o lixo, a escória da humanidade. Não acreditamos de maneira nenhuma, cada vez que um presidente, ou cada vez que um governo, ou cada vez que um corrupto é preso, nós não entendemos que há um progresso, porque se denuncia cada vez mais e se alarga cada vez mais a zona de isolamento
dessa corrupção. Não, entendemos como podridão. Não, nós somos isso somos... mesmo. Nós somos os piores do mundo. Está vendo? Nunca vai mudar. Mas, pelo contrário, deveríamos reconhecer essa realidade da corrupção como um avanço, porque a gente tem consciência cada vez. Está identificando e está crescendo. Maior da possibilidade de identificarmos e da possibilidade de crescermos, de não sermos assim. Então, esse déficit de respeito e de reconhecimento, ele deve ser trabalhado exatamente dentro dessa cultura de paz. Um dos elementos cruciais que eu acredito nessa cultura de paz é a pacificação do sujeito consigo mesmo. Vamos tranquilizar essas almas. É claro que existe um processo que não pode se negar com isso, que é o da violência. Mas precisamos nos pacificar, vamos nos tranquilizar com isso, vamos, de certa maneira, meditarmos mais, ao invés de nos aterrorizarmos mais. Meditarmos mais e aterrorizarmos-nos menos com a violência, para que possamos superá-la e encontrar essa paz dentro de nós, no reconhecimento realístico, não esse reconhecimento dissimulado que aprendemos também a fazer durante esses anos, especialmente do século XX, e reconhecimento, por exemplo, das diferentes culturas que habitam esse país, das diferentes raças, etnias, e o respeito, reconhecer o respeito, não aquele reconhecimento simplesmente para garantir um espaço de sobrevida sua, né? Tá bom, deixa eu aqui reconhecer o cara, porque assim eu fico legal. Professor, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando justamente sobre um pseudo-multiculturalismo brasileiro, Perfeito. Que é um outro tema que você também aborda. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com o professor Júlio César de Tavares. Estamos de volta conversando com o professor Júlio César de Tavares. Professor, no bloco anterior nós começamos a falar sobre um pseudo-multiculturalismo que existe no Brasil, ou que é afirmado no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O Brasil é realmente um país multicultural? Bom, todos os países são multiculturais, a não ser que você vá, por exemplo, entre um grupo nômade, como o povo azul no deserto do Saara, que vive de regiões em regiões movimentando-se em camelos, né? Então, tudo bem, ali é um povo único, bem fechado, um grupo muito reduzido, ou como os mongóis, né? Que também é um grupo reduzido. Então, um grupo você pode dizer que é unicultural, monocultural. Mas fora isso, a humanidade já está completamente misturada. Todos os países, todas as culturas são multiculturais. O problema é o que esse multiculturalismo traz. Ele só traz a constatação daquilo que é múltiplo. Ele não resolve, por exemplo, os conflitos, os embates, as supremacias de uma cultura sobre outra, o racismo. Então, o Brasil, por exemplo, foi um dos primeiros países a se declarar multicultural, a chamada política da democracia racial. Não é nada mais, nada menos do que uma forma de fachada, de enunciação do multiculturalismo brasileiro. Talvez tenha sido o Brasil e os Estados Unidos, com o chamado melting pot, né, que são os dois países que se anunciaram como multiculturais. Já há algum tempo, desde os anos 40, 30, mais precisamente anos 40 no Brasil, anos 50 nos Estados Unidos. Então são países multiculturais aqueles que identificam a presença de algumas culturas compondo o seu caldeirão. Mas isso resolve alguma coisa? É uma mera constatação. Porque a questão principal é como é que você vai garantir de forma equilibrada, de forma afirmativa, de forma democrática a coexistência dos agentes, das pessoas, dos sujeitos que pertencem a essas culturas, que se colocam como múltiplas dentro de um Estado. Dizer que é multicultural é apenas uma falácia, é uma retórica, é blá blá blá. Isso não resolve o problema maior, que é o convívio dessas culturas. É uma constatação apenas. Então o Brasil, ele vive nessa retórica há um século, a retórica do multiculturalismo, né?
e se acentuou muito nos anos 80, e você tem, engraçado, tem um regime muito grande de apropriação, porque a argumentação do multiculturalismo é como se ela, por si só, se bastasse, resolvesse o problema. Nós estamos aqui admitindo que nós temos negros, índios e brancos no Brasil. Pronto, acabou. Mas e aí? Como é que esses negros vivem? Como vivem os brancos? Como vivem os índios? Está provado, por exemplo, agora, pelo relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que saiu agora, 2005, que é assustadora. Se você pega a população negra no Brasil, os 49% que dizem o IBGE, e identifica onde eles vivem, a qualidade de vida, o salário, o acesso à educação, à saúde, etc., isso colocaria o Brasil negro, o Brasil desses 49%, pasme você, no 105º lugar, lá pertinho do Burundi, pertinho de qualquer país empobrecido, absolutamente na escala de quarto mundo. Esse é o quarto mundo que existe dentro do Brasil. Entretanto, tem um primeiro mundo, onde vive, por exemplo, a Suécia brasileira, no Rio de Janeiro e em São Paulo, corresponde à área da Gávea, Ipanema, Leblon, Copacabana. Lagoa... Não, Copacabana nem tanto, Copacabana já é segundo mundo. Né? Então seria o primeiro mundo. A Suécia englobaria basicamente esses três grandes, internacionalmente conhecidos bairros, mais um outro bairro muito famoso em São Paulo, onde está, de certa maneira, a toda a descendência europeia no Brasil. Então, quando falamos de multiculturalismo, destacamos muito a existência das várias culturas e raças, mas, de certa maneira, dissimulamos as condições de vida dessas culturas e raças e o que podemos fazer para que elas possam melhor conviver e garantir a democracia do país. Professor, falando em racismo dissimulado ou racismo camuflado, toda vez que se fala nesse tema no Brasil, sempre alguém se insurge e diz, mas o racismo no Brasil existe, mas ele é camuflado, ele é dissimulado. Eu queria que você dissesse para a gente o que é esse racismo camuflado e quais são os males que ele traz, que deve ser um pouco diferente do racismo declarado, que é o racismo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Olha, aí voltando um pouco para a gente fazer a ponte com a ideia do multiculturalismo. O Brasil ele é multicultural, mas ele não é intercultural. O interculturalismo é o que, na verdade, permitiria que, através de políticas, existisse uma compensação e um equilíbrio para aquelas raças e culturas menos favorecidas. No caso do Brasil, você tem um sucesso muito grande, como eu disse, dessa política, que é favorável apenas às descendências eurocêntricas no Brasil, a política multicultural, porque ela dissimula cordialmente, essa é que é a grande jogada, uma dissimulação cordial, onde o afeto, a emoção é usado como arma para neutralizar o conflito e as diferenças raciais. Então, no Brasil, esse negócio de dizer que não existe o racismo, ele faz parte de uma forma cordial de se garantir o racismo. O racismo no Brasil, ele sempre foi um racismo cordial. Por isso chamado de racismo velado, camuflado, que ele não é explícito, direto, como o anglo-americano sempre foi. A distinção que nós deveríamos fazer claramente é que, na verdade, já foi o tempo do racismo camuflado no Brasil. Eu diria que nos últimos 5 anos, mais precisamente, eu diria desde a Conferência de Durban, né, o Brasil tem uma velocidade muito intensa, muito forte, muito grande, assumido o racismo. Não o Brasil. Os brasileiros, a própria política do governo, sem dúvida nenhuma, tem colaborado para que a gente assuma o racismo. E assumir o racismo é assumir um dos componentes mais fortes dessa guerra civil cotidiana que nós vivemos. Professor, eu lhe faço uma pergunta. Recentemente foi divulgada uma pesquisa em que grande parte dos entrevistados admitiam que existia o racismo, mas quando se perguntava se eles eram racistas, eles diziam que não eram racistas. Diante desse dado, o que cada um que está em casa, cada um de nós, pode fazer para minimizar, para reverter esse quadro racista que existe no nosso país? Em primeiro lugar, é assumir a grande verdade, né? Existem coisas que fazemos e somos conscientes dela. E existem coisas que fazemos e não somos conscientes dela. Então existe
uma intencionalidade consciente em muitas das coisas que fazemos, mas na maioria delas é uma intencionalidade inconsciente. É como se fosse, novamente uma metáfora, um iceberg, aquela montanha de gelo. Você só vê na montanha de gelo 1/3 dela de fora. Nós esquecemos que sempre para baixo daquele 1/3 que nós vemos da montanha flutuante, existem 2/3 submersos. Então o que está por baixo do nível do mar, numa montanha de gelo, nós nunca verificamos. Nós só vemos aquilo que está em cima. E o racismo, ou a consciência do racismo, é isso. Nós apenas vemos a ponta do iceberg. Nós agimos também no dia a dia, não só com relação ao racismo, mas com relação ao autoritarismo, com relação às atitudes conservadoras, achando que somos conscientes e não somos portadores de autoritarismo, não somos racistas, não somos conservadores, né? E estamos falando apenas daqueles 1/3 de elementos conscientes. Nós temos que assumir a realidade. Somos educados por uma cultura e por uma tradição racista. Um racismo que se alojou no nosso coração, na nossa alma, e não temos consciência dele. Então nós temos que identificá-lo agora. Temos que começar a mostrar a natureza profunda, a natureza mais subjetiva desse racismo. Ele se tornou extremamente eficiente por isso, porque ele se alojou na psique coletiva, ele se alojou no campo do imaginário. Então nós naturalizamos, banalizamos uma série de atitudes nossas com relação ao negro, ao índio. O índio é preguiçoso mesmo, porque ele não precisa fazer nada, na verdade ele não quer sair daquele lugar. Ou então o negro, não, é uma tendência dos negros serem violentos, a gente sabe disso, a tendência dos negros gostarem de sexo. A gente fala isso com a maior naturalidade, é como se isso sempre fosse assim. Então esse é um dos componentes dessa forma mais profunda de se alojar o racismo e o autoritarismo. Nós precisaríamos de um trabalho muito forte para a superação desse trauma. A saúde mental teria que ser trabalhada. É isso que eu então pergunto, professor. O respeito e o reconhecimento que nós falávamos no bloco anterior, eles têm que ser trabalhados como política pública, então? Exatamente. Eu acho que a questão do respeito e a questão do reconhecimento no Brasil não são somente atitudes comportamentais que podem ser copiadas. Elas precisam ser trabalhadas no seu nível mais profundo da alma do brasileiro. Nós temos 400 anos de trauma promovido pela escravidão que nunca foi tocado. E a escravidão, ela não é um problema só para o negro. Ela, na verdade, ela não é um problema dos negros, nem dos índios que foram escravizados. A escravidão no Brasil, ela é um problema seríssimo do branco, é um problema da cultura europeia. Foi ela que inventou a escravidão e promoveu toda uma legislação, um direito, promoveu toda uma medicina, uma saúde, promoveu toda uma educação, promoveu inclusive toda uma arquitetura e uma engenharia, e mais ultimamente promoveu um tipo de comunicação social montada nesse trauma. Então, para que possamos redefinir a legislação, a educação, a saúde, a arquitetura, que ainda faz casa com quarto de empregada, sem janela, né? A própria comunicação social, temos que investir na saúde mental coletiva, temos que desalojar esse trauma que é passado de geração para geração, como aconteceu com os judeus em relação ao trauma do nazismo. E como aconteceu com os alemães, com o trauma de serem responsabilizados pelo nazismo. Então, é um tratamento muito parecido para a nação que teve, por mais tempo nas Américas, a escravidão. Esquecemos isso. Esquecemos que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Esquecemos que o Brasil foi o país que por mais tempo escravizou africanos e índios nas Américas. Isso precisa ser dito, isso precisa ser revelado na educação, isso precisa ser reconhecido como um problema de saúde mental. Professor, e já que a gente está tocando no que precisa ser dito, no que precisa ser trabalhado na educação, vamos falar um pouquinho do Acre. O Acre tem uma relação muito forte com o seu passado, tanto com o seu passado histórico, pela própria formação histórica do Estado, quanto por alguns traços culturais que são provenientes dessa formação histórica. O Santo Daime é um exemplo forte disso, e outras manifestações culturais. Como fazer para conciliar escolaridade
com sabedoria popular dentro da sala de aula? Maravilhosa essa correlação. De fato, esse é o desafio, eu acho que de qualquer educador que queira combinar a tradição com a modernidade, ou melhor, com a contemporaneidade. E o exemplo aqui do Acre, por ser um estado jovem e vigoroso, audacioso nas suas políticas públicas, ele tem essa oportunidade muito forte de trazer essa tradição até pré-colombiana, que sobrevive através do Santo Daime, dentro da própria cultura cotidiana do Acre, com aquilo que possa ser considerado mais moderno. Então, a costura entre esses dois polos, essas duas esferas bem distintas, vai, sobretudo, exigir esse exercício do respeito, o exercício do reconhecimento. E é, talvez, quem sabe, um dos momentos mais interessantes da história da nação brasileira, é esse exercício intercultural que o Acre pode promover, tentar laçar todas essas culturas e desenvolver um projeto vigoroso, fortalecido em cima de uma política extremamente sólida de educação que una essa tradição mais arcaica, no bom sentido, ao que nós temos de mais avançado tecnologicamente. A escola continua sendo o grande laboratório para isso. O maior desafio é a criatividade, é o conhecimento. Eu acho que o educador ele deve, sobretudo, pensar na celebração do conhecimento. E esse conhecimento ele não precisa ser entendido como sendo produzido na escola. O conhecimento ele pode estar fora da escola. O conhecimento não é necessariamente o conhecimento institucional. O conhecimento é um saber. Existem saberes fora da escola que não precisam ser necessariamente trazidos para serem formatados ou enquadrados na escola. O que a gente precisa é reconhecer que existem múltiplos conhecimentos, o conhecimento escolar, institucional, e o conhecimento não escolar, um conhecimento que vai permanecer fora da escola. O que a gente precisa é transcender a essa obrigatoriedade de colocar tudo dentro da escola. A gente deve, sobretudo, observar a escola como mais um lugar de conhecimento, como aquele outro conhecimento que não foi feito na escola, e promover um diálogo, uma conversa entre esses dois conhecimentos. Imagine a sabedoria centenária das curas com a flora e a fauna que existe no Acre, chamada aí de biotecnologia, mais a sabedoria também centenária do Daime, de meditação, que se equipara às sabedorias budistas asiáticas. Você junta essas duas sabedorias e promove um acesso desse estudante, dessa população, a um estágio que não sabemos qual é ainda. Temos que transcender nesse sentido, juntar coisas de maneira dialógica. Isso é exercício cidadão. Isso é o reconhecimento da cidadania, dessa sabedoria, que não está dentro da instituição, mas existe, é anterior a ela e precisa ser mantida como tal. Agora, qual o rumo que nós tomamos quando admitimos uma conversa entre um saber institucional e um saber tradicional, não institucional? Não sabemos que rumo vamos ter. Eu só tenho a certeza que seremos maiores. Seremos muito mais amplos do que somos hoje. O que nos falta é a perda do medo para colocarmos juntos o saber não institucional, aquele saber que está ali antes da própria escola chegar, com o saber institucional. E fazer esse diálogo ocorrer, tirar o conhecimento desafiante que eu vou falar, de dentro da sala de aula, para fora da sala de aula. O conhecimento institucional não precisa estar necessariamente dentro da sala de aula. Ele pode sair da sala de aula, conviver em espaços de lazer, fora da escola, e dialogar fora da escola com outros conhecimentos que nunca entraram na escola. Então, é um desafio que, de certa maneira, vai mexer na pedagogia tradicional. É uma pedagogia política cidadã que reconhece no mesmo patamar o que está na instituição e o que não está na instituição. Desenquadra o reconhecimento. Não precisamos reconhecer só aquilo que é institucional. Vamos reconhecer o que não é institucional também e que é anterior à instituição. É uma formulação, eu acho que vai necessariamente exigir audácia. Uma audácia, um balanço muito grande.
na pedagogia, que é conservadora de uma maneira geral. As pedagogias são conservadoras. Bacana. Professor, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Pô, eu é que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade para falar para 22 cidades do Acre e conhecer profundamente, um pouquinho mais nesses 2 dias, o que é o Acre. Bacana. Muito obrigado também às 22 cidades que acompanharam esse bate-papo com o professor Júlio César de Tavares. Até a próxima, a gente se vê.